Olá, chegamos aqui na nossa terceira aula. E aqui a gente está chegando aí próximo da metade desse curso e eu quero deixar já chamar a atenção para você como que as coisas vão se entrelaçando. A gente falou sobre a questão do problema que você resolve e o perfil do cliente, ou seja, o que eu resolvo e para quem eu resolvo, ok? Esses dois pontos, eles são fundamentais para que você faça agora uma estruturação da sua oferta, da sua proposta, né, da apresentação da sua solução, de uma forma a alinhar isso aí e ser bem direcionada. Eu já chamei a atenção aqui, eu vou reforçar, que você tem profissionais da mesma área, que trabalham com o mesmo tipo de serviço, sendo que um consegue ter um ganho, né, escalonável maior e outros muitas vezes fracassam ou ficam estagnados. Por que isso acontece? Existem alguns fatores. Um fator aqui é um fator mais pragmático, mais prático, que é você conseguir criar uma comunicação assertiva, influenciadora para aquilo que você está oferecendo, tá? Não quer dizer que você vai enganar ele, mas você vai trazer para ele uma clareza maior daquilo que você oferece. E existem alguns fatores, são fatores emocionais, que é uma desconfiança de você mesmo. Então você talvez tenha alguma questão aí sua, né? Pode ser uma síndrome de impostor, pode ser uma questão, uma crença relacionada ao sucesso, relacionada à riqueza, né? Que te limita a você atingir. Então, que acontece? Muitas vezes você tem um bloqueio na hora de você se apresentar e apresentar essa sua proposta. O seu produto, seu serviço é muito bom, a solução que você entrega ela é muito boa, mas você sente que tem como se você estivesse ali cometendo alguma coisa errada. Um fator é exatamente você estar diante de um cliente que não tem potencial para o seu negócio. Por isso é importante você ter muito bem traçado o perfil de cliente. Porque eu vou imaginar o seguinte, a minha solução é uma solução high ticket. Então, ela começa em valores a partir de 5 mil reais. Se eu tenho uma pessoa que 5 mil reais para ela é um valor muito alto, na hora em que eu falo, a reação dela já vai ser uma reação de decepção, de frustração. E eu vou ficar frustrado porque vai parecer que eu tô querendo usurpar dessa pessoa, né? Eu tô querendo me aproveitar dela. E isso pode ser uma dificuldade porque quando você estiver diante de uma pessoa que tem condições de fazer, você vai falar isso de uma forma que vai parecer que nem você confia. Então, a confiança naquilo que você faz no valor é tão importante quanto você definir um cliente que tem um perfil ideal. Então, é por isso que muitos profissionais, né, às vezes ganham 2, 3, 4, cobram 2, 3, 4 mil, outros cobram 10, 15, 20, 30, 40 mil. E aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa vender um produto por 50 mil reais? Porque ele está fazendo isso. Aí tem duas coisas. E eu vou fazer uma outra paralela aqui bem rapidinho. Quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, né, da minha adolescência para a juventude, as melhores propagandas eram de cigarro. Olha que coisa maluca. Eram propagandas que mostravam as pessoas felizes, realizando sonhos, em lugares maravilhosos, em companhias, né, incríveis e tal, aquela coisa. E era mais engraçada porque das marcas mais conhecidas associava o cigarro com o esporte. Então, isso já gerava uma coisa que você tirava, né, daquela coisa. E aqui eu não estou falando da questão da manipulação, tá? Mas eu estou te falando como que você pode criar uma proposta que o imaginário do seu cliente seja exatamente aquilo que ele está buscando. Uma realização de um sonho, né? Ter uma empresa de sucesso, ver equipes trabalhando ali, engajadas, comprometidas e felizes, ver um cliente falando assim, nossa, que maravilha. Uma das coisas que mais me trouxe, sempre me trouxe mais satisfação é quando, por exemplo, eu atendo um cliente e ele fala assim, Gustavo, você mudou a minha vida, você mudou a minha cabeça, você mudou o jeito de eu ver as coisas. Uma
palavra sua, coisas de minuto, você conseguiu fazer com que a minha cabeça explodisse para coisas novas. Então, isso é que é relevante. Então, a sua proposta tem que levar para esse tipo de coisa. Uma percepção de que ela é algo que realmente é irresistível. E muitas vezes, você pode até, em alguns casos, facilitar o acesso, né? Usar a tecnologia para que, por exemplo, você consiga oferecer uma solução semelhante, né? Que você consiga criar aí uma recorrência. Então, ou seja, ele vai pagar esse valor em valores menores, mas ao longo de um tempo, né? Enfim, você pode tentar achar, ou como eu falei na aula passada, achar uma solução que possa encaminhar ele para onde você quer. Então, vamos imaginar o seguinte: a minha solução, a minha mentoria custa R$5.000, mas eu posso fazer para ele ali um pitch ou um curso mais curto, mas que já vai ajudar ele a melhorar algo e fazer com que ele consiga melhorar a sua capacidade de investimento, a resolver um pequeno problema ali, que esse pequeno problema vai ajudar ele a poder investir em algo maior. Enfim, então existe ali uma forma, mas todas essas coisas precisam estar encapsuladas dentro de uma proposta que seja atrativa. Para isso, a gente vai trabalhar aqui, assim como as demais aulas, em tópicos. E eu vou trazer sempre de 3, porque eu acho que são mais relevantes para o nosso objetivo, que é um curso mais de tiro curto. Te ajuda você a ter já uma prática, um insight para você fazer exatamente essa escalada, tá? Então, uma das coisas você precisa pensar na sua proposta para você sair do o que eu faço e ir para o que você ganha. Então, o que significa isso? Muitas vezes, profissionais, principalmente da área de serviços, né, profissionais especialistas, eu vou falar para você, por exemplo, advogado, dentista, médico, psicólogo, terapeuta comportamental, coaches, mentores financeiros, enfim, tendem a querer colocar muito o que eu faço, né? A minha experiência, a minha relevância. Então eu faço, eu aconteço, eu levo, eu isso, eu aquilo. E muitas vezes esquece que existe uma pessoa do outro lado que ela está querendo entender o seguinte: ok, quais são os benefícios? O que eu vou ganhar? Para onde que eu vou? Qual é a transformação que eu vou ter? Então é a mesma coisa, por exemplo, eu faço empresas saírem do vermelho para irem para alta lucratividade, eu faço com que equipes que têm alta rotatividade a se tornarem mais engajadas, eu faço empresas que não vendem a se tornarem campeãs de vendas. Tá, beleza, mas o que de fato eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma equipe mais comprometida, eu vou ganhar clientes muito mais fidelizados, satisfeitos, eu vou ganhar uma recorrência financeira que vai trazer uma estabilidade, um crescimento, eu vou ganhar um reconhecimento no mercado como uma referência, eu vou ganhar a possibilidade de ver o meu negócio crescer para ser uma franquia. Enfim, quais são as coisas que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um processo mais redondo, eu vou ter mais tempo para minha família, eu vou poder viajar mais, eu vou poder estar na minha casa sem a preocupação de que a empresa não está funcionando. Você já viu umas propagandas que fala tipo assim: olha, nossa, eu estou viajando de férias, mas a minha casa tá lá sozinha. E aí de repente assim, não fica tranquilo, porque a empresa que faz a segurança da casa está garantindo que quando você voltar, a sua casa vai estar tranquila. Aproveita a sua viagem, esquece da sua casa e foca na sua viagem. Então, ou seja, né, é a mesma coisa. Uma das coisas que os empresários mais sentem falta é essa liberdade. É saber que eu posso sair da empresa e ela vai continuar funcionando. Né? Aquela coisa, não posso tirar férias, não posso ficar doente, não posso, porque eu não posso. Não, você pode ir num evento, você pode estar com a sua empresa num stand, num outro estado, que ela aqui está funcionando, a equipe está trabalhando, as coisas estão acontecendo. Então, ou seja, essa liberdade. Já viu que assim, os infoprodutos
né, a internet, o que ela mais cresceu foi com a venda de quê? Liberdade. Você poder trabalhar onde quer que você esteja. Você dormir e a sua empresa continuar vendendo. Né? Você ter a liberdade financeira para realizar seus sonhos, porque essa recorrência financeira ela é contínua. Entende? Então assim, é sair do que eu faço. Então não interessa assim, eu crio infoprodutos campeões. Não, é o que você ganha. Liberdade, independência financeira, reconhecimento profissional, autoridade, relevância de mercado, enfim. É isso que você precisa, tá? Para isso, uma coisa é você... Se você tem essa questão, né, muito técnica, começa a listar questões técnicas e transforme isso, por exemplo, em um benefício. Vamos imaginar o seguinte, o meu cliente ele tem um problema no setor comercial e aí muitas vezes ele pede, vou te dar um exemplo bem real, uma das soluções que eu tenho é a automação do WhatsApp. Você já viu quantas vezes você entra em contato com uma empresa e aí primeira coisa que vem assim, boa tarde, bom dia, boa noite, somos a empresa X e recebemos seu contato, deixa sua mensagem, e aí você coloca lá uma mensagem e de repente daí 2, 3 dias ou mais você recebe um contato, ou 2 horas depois. Eu tive um cliente de uma clínica odontológica, ela perdia muito tempo porque a pessoa que ficava na recepção dela atendendo aquele que chegava era a mesma pessoa que ficava respondendo o WhatsApp e tinha que fazer agendamento, olhar a agenda de mais de um dentista, e isso causava um problema. Hoje a gente consegue fazer com que a pessoa se relacione com você via WhatsApp através de um sistema que usa a inteligência artificial, trazendo o seu processo para dentro e trazendo toda a sua rede de comunicação. Então, ou seja, o site, o próprio o telefone, o Instagram, as redes sociais, né? Todo canal que você tem ali de comunicação leva para esse mesmo lugar e a partir disso ele começa a trabalhar, e tem empresas que fazem isso com muita propriedade. Então você faz com que o seu WhatsApp ele seja a sua melhor forma de comunicação com o seu cliente e você não precisa ficar estressado por isso. Então assim, você não perde cliente porque você não consegue responder o WhatsApp. Muito pelo contrário, você vende mais porque você não está respondendo. Olha que coisa bacana. Então eu vejo uma questão técnica e falo assim, não, o WhatsApp ele faz isso, ele tem uma redundância X, a gente cria um fluxo de trabalho assim, de acordo com palavras-chave e tal. Isso não interessa para o cliente. Interessa o seguinte, olha, acabou. Não vai ter mais aquela do seu cliente chegar e falar assim, poxa, eu queria ter falado com você, ou ligar para você reclamando, ou deixar de vir aqui. Quando você responder o WhatsApp, ele fala assim, não agradeço, mas já marquei com outra clínica, porque eu não recebi nenhum contato de vocês. Então, ou seja, todas essas perdas de vendas, de atendimento de clientes, elas deixam de existir, porque você criou um sistema inteligente, um sistema que vai ajudar você a não só a não perder, mas a ganhar mais, entende? Esse é um exemplo. A outra questão é você fazer o que a gente chama de empilhamento entre valor e bônus estratégicos. Então, imagina o seguinte, você tem lá um serviço que você vai criando para ele como que ele vai resolvendo essas soluções, esses problemas, ou esse problema principal. Entendendo assim que existe uma lógica, então que ele vai fazer vamos imaginar o seguinte, desde o diagnóstico, avaliação do ponto crítico, propor uma solução. Vocês já ouviram falar no PDCA? É mais ou menos isso. Então você define o que é, cria um plano, identifica o problema, esse problema você cria um plano de ação, executa esse plano de ação, avalia se deu certo você mantém, se teve algum problema você corrige, aplica novamente, deu certo, mantém. Então, ou seja, existe um encadeamento. Então assim, vai envolver pessoas, vai envolver tecnologia, vai envolver o cliente, vai envolver, né, a cultura da empresa, ou seja, é um conjunto todo que está ali visto e entendido e vai ser participante, tá? Com isso a gente consegue ter o quê? Uma aceleração. Então aquilo que você levava um determinado X tempo, você vai fazer isso em menos tempo. Você já viu a metodologia Scrum, que é você fazer a mesma coisa na metade do tempo? É mais ou menos isso. O que você levava 2 horas, agora você pode levar só 1 hora.
ou em 2 horas o que você fazia, você vai fazer dobrado. Então o que eu atendia, vamos supor, num tempo X, um cliente, nesse mesmo tempo eu vou atingir 2, 3, 4 clientes. Isso acontece, por exemplo, com a consultoria digital. Eu tenho 20 clientes trabalhando cada um o seu processo no mesmo ambiente. Então eu consigo acelerar. E aí eu vou apenas acompanhando aqueles que estão mais defasados e aqueles que estão, né, no tempo, aqueles que estão muito acelerados, e controlando isso para que eles consigam chegar no seu objetivo. Você deixar de trabalhar por hora e trabalhar por processo, trabalhar por tempo, por meta, por objetivo e assim por diante. Então eu vou acelerar isso porque isso já é um requisito lá da gestão da qualidade quando ela começou, que é você corrigir no momento certo e não ficar empilhando problemas, mas você resolve e vai. Quais são os bônus estratégicos? Antes de eu falar, só assim, a questão da redução, né, do esforço. Então é a mesma coisa. Se você, antes, por exemplo, no mesmo exemplo da consultoria, antes eu precisava de ter, para atender 20 clientes, eu talvez tivesse que ter pelo menos 10 ou 6 consultores. Não que eu vou reduzir só assim, simplesmente vou extinguir cargos, mas se eu tiver 20 consultores, imagina cada um com 20 clientes. Então eu consigo escalar o meu negócio e não ficar prendendo o valor desse profissional em 1, 2 clientes. Então assim, eu consigo escalar e ao mesmo tempo consigo garantir mais pessoas trabalhando, porque eu vou aumentar o meu volume. Então essa é a redução do esforço, significa que eu vou fazer muito mais sem o mesmo nível de estresse e sem ter que ficar parando o tempo todo. Então quando eu trago a tecnologia ou eu trago uma nova solução, é para isso, para reduzir o seu esforço. No caso do cliente, lembra do que o que você ganha? Você vai ganhar mais tempo, você vai ganhar menos estresse, você vai ganhar, né, muito mais qualidade tanto do processo quanto de vida, tá certo? Agora, quando você faz isso tudo e você traz o que a gente chama de bônus, ele deve ser entendido que você não está dando algo que seja descartável, ou simplesmente você está dando ali como um gatilho de compra. Você vai, né, tipo assim, o meu processo tem 4 sessões e você vai ter uma sessão de bônus. Tá, mas para que essa sessão de bônus? Se o meu processo são 4, então significa o quê? Que ele na verdade não são em 4, são em 5. Você está me dando uma a mais? Qual a razão disso? E o que efetivamente essa uma sessão a mais vai trazer de benefício? Então o bônus pelo bônus não funciona. Sabe aquela coisa é a mesma coisa, eu vou te dar um curso grátis, mas quando você vai ver, ele não é um curso, ele na verdade é uma venda ali, né, maquiada como um curso, né? Ou seja, é a mesma coisa aqui. Esse curso você está fazendo 100% gratuito, mas você tem aplicações práticas, então você consegue sair daqui realizando aquilo que você, né, que foi proposto e tendo resultado. Se você não fizer, ok, mas aí é uma questão, né, pessoal. Então o bônus ele deve ser algo que resolve às vezes um próximo problema. Então, ou seja, se você vem aqui com problemas de venda, você já vai começar a ter uma melhoria nessa venda, mesmo que esse curso não seja de vendas, porque tudo que você aplica aqui já vai melhorar o seu processo de venda. Então você vai poder fazer um curso de vendas, mas um curso no sentido de estratégias comerciais, estratégias de gerenciamento, outras questões, não essas questões simplesmente mais tão rasas, vamos dizer assim. Então aqui são pontos que você precisa antes para você ter uma venda maior, mas ele já vai ajudar você a resolver também o problema de venda, se você seguir esses passo a passo. A outra questão é você fazer uma inversão, de tirar a questão dos riscos e trabalhar mais a questão das garantias. Por quê? O maior medo que um cliente tem, que uma pessoa tem, eu, é comprar alguma coisa, principalmente serviços, que são né, intangíveis, como a gente chama. Eu basicamente preciso adquirir, preciso colocar em prática para sentir. Então, exemplos bem simples, bem prático, né, bem cotidiano.
a sua geladeira quebrou. Você vai contratar um técnico. Ele pode ter lá, né, lá no site dele, na página dele, lá na internet, lá dizendo depoimentos, dizendo que o Google coloca ele lá como nível 5 de qualidade e tal. Mas você não tem uma garantia certa de que aquilo ali é verdade. A garantia, a não ser que você, por exemplo, tenha recebido isso como referência de uma pessoa muito próxima. Não, cara, ele foi na minha casa, fez, o cara é tal, assim, assado e tal. Beleza. Mas fora disso, você ainda vai ficar com aquela coisa de, putz, será que eu vou quebrar a cara? Será que esse cara vai chegar aqui e fala lá que não, porque eu faço, porque nosso preço é super atrativo, que eu não cobro caro, que eu não sei o que, né? E quando chega aqui o cara começa a descobrir ou vem trazer para você um monte de orçamento, um orçamento gigantesco que você tem a sensação de que você está quebrando a cara. Então esse risco de você pagar por algo que você vai ficar sentindo que, puxa, não sei se isso era mesmo o que eu precisava. Esse risco você tem que tirar. Então você tem que passar a mostrar para ele que é o seguinte, cara, o risco do fracasso é meu. Você já viu uma frase de liderança que diz o seguinte: o líder é medido da seguinte forma: quando a equipe fracassa, a culpa, a responsabilidade é do líder. Quando a equipe atinge o sucesso, quando ela vence, o mérito é da equipe. Então, o que significa isso? Que eu, enquanto líder, eu estou assumindo o risco e o compromisso de fazer com que vocês, né, a minha equipe, consiga vencer. E caso ela perca, eu vou assumir a responsabilidade, mas sempre que ela vencer, eu vou deixar que ela possa ser a que mais vai ter visibilidade. E no esporte isso é muito comum, né? Você vê muito isso. Então essa garantia de você minimizar ou eliminar os riscos e dar para ele uma segurança, uma garantia, é o que mais vai superar objeções em relação à compra, principalmente essa do quebrar a cara. Porque significa tipo assim, garantida a satisfação. Dentro do nosso trabalho existe aqui uma garantia de que, só que isso é importante, você sempre deixar claro para ele quais são as responsabilidades e o comprometimento que ele precisa ter. Então a mesma coisa, eu garanto para você que se você seguir os passo a passo que eu deixo aqui, você vai ver uma diferença na sua oferta do seu serviço. Isso eu garanto. E que pelo menos em 30 dias você já vai começar a ver resultados diferentes na hora que você estiver atendendo o seu cliente. Então, como eu falei, você não está fazendo um curso de vendas, mas esse curso vai ajudar você a vender melhor. E vender melhor significa vender mais. Tá certo? Mas eu preciso que você tenha um comprometimento de assistir às aulas, de executar os exercícios, de pegar o seu serviço e trazer essas técnicas para dentro do seu serviço, aplicar e fazer uma verificação, né? Fazer um teste para você entender até que ponto você está acertando, até que ponto não está acertando. Ok? Então, ou seja, a garantia da satisfação é, se você seguir o que eu estou te falando, você vai com certeza ver um resultado diferente. Mas você precisa executar. Eu não tenho como pegar na sua mão e fazer, ou não tenho como fazer, não agora. Porque a não ser que você me contrate para fazer isso como seu consultor, ok. Mas caso contrário, você vai precisar ter o seu comprometimento. Então a garantia ela existe a partir do momento que você fizer o que você precisa fazer. Garantia de entrega, né? Se eu atrasar, por exemplo, se eu falar para você que você vai ter 10 aulas, mas eu vou te entregar 8, ou se eu falar que esse curso são tantas horas, mas eu vou te entregar menos horas, então significa que você pode ter um bônus, né, em cima disso, ou você pode simplesmente não pagar por essas aulas ou esse tempo que não foi entregue. Então, uma das coisas que eu faço é o seguinte: eu não tenho uma responsabilidade, por exemplo, de fidelidade no contrato. Então vamos imaginar o seguinte: o meu acordo sempre com meus clientes é:
Você pode cancelar esse contrato em qualquer momento com um prazo de antecedência de 30 dias. Isso porque eu tenho como prática que o pagamento é feito dentro do período. Isso, por que eu fiz isso? Porque quando eu entrego, e aí serviço, isso é uma coisa que você precisa de atentar, quando você entrega o serviço, se esse cliente não te pagar, você não tem como retirar esse serviço. Você já fez, já executou. Então não tem como chegar lá, por exemplo, ainda mais se eu estou entregando conhecimento, como é que eu vou tirar o conhecimento dele? Eu não vou conseguir fazer isso. Então ele já ganhou aquilo. Então, ou seja, a partir do momento que eu começo a executar, ele já começa a receber os benefícios. Eu não tenho como voltar atrás desses benefícios. Então eu não posso fazer uma coisa que assim, eu vou fazer isso para você começar a fazer agora e você vai me pagar só daqui a 30 dias. Entendeu? Então eu tenho essa prática de ser dentro do período. Então, por ser dentro do período, se você chega para mim e fala assim, olha, Gustavo, eu acho que já tá bom ou não estou gostando, então eu quero encerrar. Ok, então eu vou cumprir para você os 30 dias que você já pagou e no próximo ciclo você não tem nenhum dispêndio financeiro. Tá tudo certo. Por quê? Porque eu me comprometo com a satisfação, com a entrega. Então eu não tenho medo com relação a isso. Então, se você tiver por alguma razão, ou você não conseguiu, ou você não atingiu o resultado, ou você não está satisfeito, ok. Você não vai pagar multa rescisória, você não vai pagar nada, além daquilo que você já recebeu, ok? E ainda assim, se nesse período o que eu vou te entregar vai ultrapassar os 30 dias, mesmo que eu tenha cancelado, eu garanto a entrega dessa etapa, ou dessa fase, tá certo? Então a garantia de entrega também é um ponto muito interessante de você ter. E você pode, de acordo com aquilo que você trabalha, pensar quais são as garantias que você pode dar para minimizar o risco que esse cliente tem em contratar o seu serviço. Então assim, quanto mais forte for a garantia, mais você sinaliza que você confia no seu método, que você confia no seu serviço, que você confia na sua competência. E isso deixa ele muito mais tranquilo. Beleza? Bom, aqui é isso. Como sempre, você tem um material aí disponibilizado para você ler. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. E você tem uma atividade que vai ficar disponível para você executar, para colocar em prática. Então vai juntando todas essas atividades e eu garanto para você que no final você vai se sentir bastante satisfeito em ter ficado aqui comigo nesse curso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, coloca em prática aí e vamos em frente.